sobre nós, reina sobre mim, sobre ti, sobre nós, reina sobre nós, sobre mim, sobre ti também, reina sobre nós. Poder confrontar as diferenças, eles vão tentar dizer para nós por que Deus amaldiçoou o bicho cobra se a serpente era o diabo. Mas antes vamos assistir a matéria que apresenta o tema. Vamos lá. Não é de admirar-se que a maioria dos seres humanos sentem repugnância e temor diante uma serpente. Mas nem sempre foi assim. Contam as escrituras que o animal passou a ser visto com certa empatia após a queda do homem, registrada no livro do Gênesis. Antes a serpente era mais inteligente que todos os animais, mas foi condenada e transformada para sempre no símbolo do mal, devido ao relato da sua relação com Satanás. Tudo começou quando Lúcifer, ao ser expulso do céu, além de ter reunido 1/3 dos anjos que sucumbiram aos seus enganos, levou consigo a semente da iniquidade que se espalhou sobre a terra e germinou nos corações dos homens. Obviamente, Deus poderia ter acabado com um anjo mau assim que ele se rebelou, mas certamente a história teria sido outra e o homem não teria a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Por isso, nem tudo é culpa do diabo. Mas sem dúvida ele é o responsável pela maldade enrustida na humanidade, desde o início da criação, quando o homem se inclinou para o mal ao ser enganado pela serpente, a saber, Satanás. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Mas Satanás se personificou na serpente ou ele a possuiu enquanto esta passeava tranquilamente pelo jardim? O Vejam Só discute. Se a serpente era Satanás, por que o animal foi amaldiçoado por Deus? Esta é uma pergunta bastante inquietante, que tem como pano de fundo a concepção que a gente pode ter da narrativa da queda, né? É uma narrativa literal, é uma alegoria, uma parábola, enfim. Também o papel de Satanás nesse cenário todo, né? E a própria questão da natureza em si, representada pelos seres humanos e pela cobra que, né, aparece na narrativa. Enfim. A nossa enquete é a seguinte: você vai entrar no site www.vejamsó.com.br e votar na enquete para poder candidatar aos prêmios. A enquete é: em relação à serpente de Gênesis 3, você acredita que, primeira resposta, era um animal literal no qual Satanás se incorporou? Então tinha uma cobra lá e Satanás se incorporou naquele animal. Segundo, trata-se de uma alegoria e não de um animal real. Então, o escritor de Gênesis usou a figura da cobra que mata pela boca, né, e é traiçoeira para chuchu, né, para personificar o mal. Mas não teve, de fato, uma cobra lá no jardim, uma cobra falante. E terceira, não sei ou nenhuma das anteriores. Vote e você pode ganhar o kit Jô Rezende ao final do programa. Missionária Raquel Albuquerque, a senhora vai falar agora só qual é a posição que a senhora vai defender. E no segundo bloco a senhora vai dar base bíblica para a sua posição. A senhora que é ministra, professora, né, das escolas teológicas da Assembleia de Deus. Então, a posição seria, inicialmente, se Satanás estava realmente ali, ou ele estava personificado na serpente. Não. Por que Deus amaldiçoou a cobra se era Satanás que estava lá? Ah, tá. Então, eu entendo que a cobra, ela foi usada por Satanás e Deus amaldiçoou como julgamento pelo pecado, né, que estava adentrando ao mundo nesse momento. E ela é um animal que, como diz a Escritura em Gênesis 3:1, mas
esperto, né, de acordo com a versão da NVI, mais esperto que os outros animais selvagens que Deus havia criado. Então, este tornou-se um instrumento bastante prático para Satanás usar ali para poder interferir na situação de que era perfeita no jardim até o momento. Então você acredita que havia uma cobra, de verdade? Sim. E que Satanás usou a cobra, e a cobra que foi punida, né? Não o Satanás. Não, Satanás foi punido também, porque a maldição que vem sobre a serpente, no versículo 14, refere-se de forma geral à criação. Mas no versículo 15, Deus fala que haveria um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E, então, essa serpente mencionada ali agora já se refere a Satanás, porque depois a Escritura, mesmo lá em Apocalipse, vai mostrar que se refere ao próprio Satanás. Então, assim, a serpente foi utilizada como instrumento, mas o autor de toda a artimanha maligna para destruir aquilo que estava perfeito foi o próprio Satanás. Tá bem. Reverendo Nilson Fontenelle Piedade, integrante do Ministério da Igreja Metodista Livre, professor de teologia lá também. Qual a posição que o senhor vai defender? Eu creio, pastor, que ali no Éden a gente não tinha um animal serpente. Ali havia a descrição, se refere à serpente, uma linguagem figurada, mas ali era o próprio Satanás que se manifestou, o próprio Satanás que teria falado com Eva. Pode ter sido tanto numa personificação, simplesmente apareceu como uma serpente, ou simplesmente uma linguagem figurada que o autor usou de uma serpente, mas não havia o animal serpente ali. Havia sim a figura de Satanás diretamente tratando com Eva. E foi por isso que Satanás falou. Por isso que Satanás falou, por isso que ele recebe de Deus. A cobra não fala. A cobra não fala. E aí Satanás vai receber uma punição de Deus, e é sobre ele, não sobre a serpente. Porque a serpente, na verdade, não existia ali, a serpente, o animal. Mas sim, Satanás é que recebe toda essa sentença de Deus. Aí é questão de rastejar, de pôr a terra, e durante o debate a gente conversa sobre isso, que à primeira vista dá a ideia de que realmente é a serpente. Mas a gente vai conversando. Isso é uma questão espiritual aí. A gente vai conversando. Tá bom, perfeito. Então você tem dois professores de teologia com posições divergentes em relação à identidade da serpente, né, se era um bicho ou se era a personificação de Satanás, e você também participa. Como, por exemplo, o Eliezer Moreira de Carapicuíba. Olha lá, a cidade onde a senhora dá aula. Ele mora em São Paulo, na Carapicuíba, no estado de São Paulo. Graça e paz a todos. A Bíblia relata que a serpente era o animal mais sagaz de todos os animais. Acredito que Deus puniu a serpente porque não faria sentido punir o homem que foi enganado e não punir o agente causador, que nesse caso era a serpente, rebaixando a sua condição, já que ela era um dos animais mais sábios que Deus criara. E se o homem sofreu as consequências da queda, a serpente também sofreu. Mano, agora é lábia, a lábia da serpente. A senhora acredita que havia uma cobra que falava? Então, muitas vezes é questionada essa questão, por que seria então uma cobra? Porque cobra não fala, e será que falaria naquele momento? Será que quando Deus criou os animais eles falavam? Eu acredito que os animais não falavam, eles foram criados do jeito que são até hoje, não houve evolução, o processo evolutivo na Bíblia não faz parte. Só que naquele tempo, antes do pecado entrar no mundo, a harmonia na criação era perfeita. Quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, vai lá cada etapa da criação, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. No final, no último versículo do capítulo 1, diz lá, e viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. Aí vem o advérbio, intensificando. E então essa harmonia, ela era tão perfeita, que o fato de a Eva ser tentada naquele momento, e um animal falando, não causou estranheza. Era tudo harmônico, era muito perfeito. Porque o animal não falava, e não iria falar depois, mas naquele momento não causou estranheza. Agora, a serpente é uma questão, no nosso entendimento, pelo menos da forma que eu entendo, um animal literal que estava ali, não pode ser uma mera descrição de Satanás. É um animal literal. E eu entendo essa literalidade justamente por causa do próprio texto. Porque no capítulo 3, no versículo 1, pode ver que o texto fala: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela já entra distorcendo inclusive a palavra de Deus,
porque Deus havia dado a ordem que não comesse somente de uma árvore que estava lá, aliás, de duas. Agora ela chega dizendo que era de toda a árvore. Então chega distorcendo. Depois tem o processo aqui da sedução e queda, e vem Deus então confrontando, e Deus trata diretamente com a serpente aqui no versículo 14. Então disse a serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais. Antes disso, quando a mulher foi confrontada, ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Aí então Deus se volta para a serpente, amaldiçoa a serpente e diz que ela rastejaria sobre o seu ventre todos os dias da sua vida. Por causa desse versículo, algumas pessoas chegam a perguntar: mas antes disso, a serpente ela ficava ereta, ela tinha umas asas, ela era um animal diferente, bonito? Muitas vezes já me perguntaram isso. Primeira coisa, a Bíblia não dá detalhes, nós não temos detalhes. Qualquer coisa além do que está na Bíblia é mera especulação. Então a Bíblia não dá detalhe como era antes, mas eu creio que era do mesmo jeito que é hoje. Então quando Deus disse que ela não ela rastejaria, ela continuaria numa posição que ela já vinha do momento em que foi criada, só que ela nunca se levantaria mais para afrontar, para enganar alguém, né? A posição dela já era essa mesmo. E quando nós vamos para o versículo 15, então Deus faz a profecia da salvação, né? É chamado proto-evangelho, quando Deus anuncia o primeiro evento, o primeiro anúncio de que haveria uma salvação para o homem que acabara de entrar no pecado. E aí ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então quando Deus fala assim, ele está falando com a serpente, porque a serpente foi instrumento de Satanás, mas por trás de toda a ação é Satanás que agiu. Então quando ele fala a tua descendência, está falando primeiramente em relação aos animais, a criação. Houve de fato um problema de degeneração daquela perfeição da natureza entre o homem e a natureza de forma geral. Isso é visto aqui no versículo 17, quando Deus fala para Adão que ele comeu da árvore que foi ordenado que não comesse. Aí Deus diz que maldita é a terra por tua descendência. Isto vai ao encontro de uma situação que vai justamente mostrar a maldição indo por toda a criação. E depois, voltando para o versículo 15, quando diz o seu descendente aqui, então está no singular, está referindo-se ao descendente da mulher. E é uma referência clara à pessoa de Jesus Cristo. O momento que Jesus morreu na cruz, pode-se estar referindo justamente a essa parte final do versículo: e tu lhe ferirás o calcanhar. Então foi uma ferida temporária. Cristo morreu sim, por causa do pecado do homem, isso foi uma ferida temporária de Satanás, mas ao ressuscitar triunfante, ele desferiu o golpe certeiro e definitivo sobre a cabeça de Satanás. Agora, nós vemos que o resultado final disso é justamente lá em Colossenses, inclusive afirma isso, né, que eu até gostaria de ler aqui para falar corretamente os versículos. Colossenses capítulo 2, versículo 15, mostra o ato, né, da cruz, e diz aqui o 2,15, despojando os princípios e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse triunfo de Cristo na cruz, referindo aqui sobre principados e potestades, é justamente a Satanás em suas diversas classes de anjos, e triunfando deles na cruz significa que Jesus, então, ao ressuscitar, ele venceu definitivamente a Satanás. Satanás agora aguarda a condenação final, ele não tem conserto, porque a tentação que ele realmente tentou o homem externamente, mas Satanás, quando pecou, ele não tentou externamente, ele mesmo se tentou a si mesmo. Tá. Então não tem salvação. A figura do Éden, no fundo, era Satanás, mas o bicho estava lá e o bicho também foi castigado. Então, o bicho foi instrumento de Satanás. Podia ter resistido a Satanás? Não existe essa questão então, tadinha da cobra. Não existe a questão da resistência, porque o bicho é irracional, né? Ele não haveria de ser tentado: ó, me deixa te usar isso. Não. Assim como Satanás usou a serpente como instrumento, lá naquele episódio em que Jesus expulsa os demônios do demoniado lá, o demônio pede para entrar nos porcos. E aqueles porcos se precipitam no abismo. E aqueles porcos também não foram, né, interceptados. Posso entrar em vocês? Né? Não tem isso.
Então, aqui a serpente, ela está prefigurando justamente a criação, porque toda a criação sofreu Mas com a queda. era uma cobra real. Era uma cobra real. Tá bom. Deixa eu perguntar agora para o pastor Nilson Fontenelle por que ele acredita que a serpente na narrativa de Gênesis 3 não é literal, mas sim uma alegoria, ou sei lá que palavra o senhor prefere usar, de Satanás. Pastor, primeiro me vem uma pergunta, né? Se eu entendo Romanos quando diz que o homem pecou e que por causa do pecado do homem toda a criação ela passou também a sofrer as consequências do pecado, toda a criação caiu junto com o homem, a criação passou a gemer e suportar angústias, como diz lá em Romanos. Se eu entender que antes da queda do homem, Satanás já usou uma serpente, um animal, minha pergunta seria o seguinte, que autoridade ou que condições permitiriam que Satanás usasse algo da criação, usasse um animal, se a criação ainda não tinha sido caída? Uhum. Se eu pegar o exemplo que a professora coloca, o fato dos porcos. Os porcos havia até um simbolismo ali no meio dos povos que criavam aqueles porcos, toda essa questão, e já falamos de uma criação caída. Mas se eu pensar ali na criação, o homem ainda não tinha pecado, porque Satanás teria usado o animal para levar o homem à queda. Que autoridade, que direito Satanás teria encontrado para usar um ser, uma criatura que ainda não fazia parte da queda? Uma segunda pergunta. Se Deus, quando criou o jardim, criou toda a terra, ele disse ao homem, você vai dominar a terra, você vai sujeitar a terra, e ele entregou esse domínio para o homem, eu fico pensando a que ponto Deus permitiria, uma vez que a criação estava sob o domínio do homem, que Satanás passasse por cima desse domínio do homem e usasse a serpente que estava sob o domínio do homem. Então, essas perguntas começaram a brotar quando eu estava pensando sobre o tema exatamente nesse sentido. Então eu passo a entender o seguinte, por uma questão lógica, eu entendo que primeiro teve que haver a queda do homem para depois a criação ser caída. Se o homem caiu, a criação também se tornou maldita, que é o que Deus fala para o próprio homem, maldita é a terra agora por tua causa. Claro. Então eu penso que Satanás só teria direito, até mesmo de tocar em animais, usar circunstâncias na criação, criar problemas na natureza, tudo isso ele só pôde fazer a partir da queda do homem. Mas a história de Gênesis, se eu entender que realmente era um animal serpente, eu vou ter que entender que primeiro ele usou da criação, para depois acontecer a queda do homem. Então eu defendo literalmente, entendo, né, não literalmente, mas figuradamente, a figura de serpente ali sendo Satanás. Não é um animal, mas ali Deus está realmente se referindo à pessoa de Satanás, que aí pode ser que ele tenha se personificado como uma serpente, mas não era serpente, ele apareceu como uma serpente, ou Satanás ali realmente é só uma linguagem figurada, exemplificando a questão da serpente. Como o Apocalipse faz com a figura do dragão. Do dragão, que eu entendo que ali ele se refere, inclusive, ele faz essa relação. Quando ele fala antiga serpente, ele está se referindo a Satanás, a antiga serpente mesmo do Éden. Do Éden. Não, aí é bem claro. Ele explicitamente diz, foi precipitado Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo que engana todo mundo. Tá lá, está identificado. Então, o bicho cobra não estava, Satanás não estava incorporado num bicho cobra. Quando Gênesis 3 fala de uma cobra que fala, ele está figuradamente se referindo à figura de Satanás. E não havia, nessa cena ali... mas aí o senhor tem que explicar por que Deus amaldiçoou o bicho. Certo, não foi o bicho, então. Tá. Então eu vou mencionar isso aí. Primeiro, eu digo o seguinte, eu não posso ver como uma maldição a ideia da cobra andar rastejando pela terra como uma maldição. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, Provérbios, o texto de Provérbios, quando ele fala, você olha lá em Provérbios 30, né, que ele diz, olha, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, há 4, ou a quarta que eu não entendo. E aí o que ele fala? Descreve a águia no céu, o navio no meio do mar, e ele fala da cobra andando, se rastejando sobre a pedra. Eu fico pensando, como que eu vou trabalhar com essa figura, se eu entendo que o fato da cobra rastejar sobre a pedra é uma maldição, é algo ruim, como que o escritor
na pessoa que Deus usou para Provérbios, ele escreveu como algo muito lindo, e algo que até ele diz, olha, o andar do homem com a mulher tem alguma semelhança com a beleza que a cobra andando sobre a pedra. Porque ele vê algo de lindo ali, o fato de não deixar rastro, de não ter uma bússola, de caminhar e chegar no seu destino. Então, como que uma maldição ia ser visto como uma bênção no texto de Provérbios? Então eu começo vendo assim que não é uma maldição. O que Deus estaria falando quando ele disse, você vai rastejar pela terra e você vai comer o pó da terra? Deus estaria falando diretamente com o diabo, com Satanás, e Deus não estaria falando a serpente, é uma linguagem figurada. Por que o rastejar? O rastejar é aquela expressão que todos nós temos hoje de humilhação, que alguém vai rastejar, não é? Quando o próprio Jesus diz lá em Lucas, quando ele diz, olha, vocês vão pisar serpentes e escorpiões, ele falou aos discípulos, pisar serpentes e escorpiões, quer dizer, aquela ideia de que a serpente não está no chão e que eu estou pisando nela. Então essa ideia de que o diabo está abaixo dos nossos pés. Então essa ideia do rastejar. Quando eu vou para Efésios, né, Efésios que ele diz que nós estamos em Cristo, acima de todo principado e todo potestade, que ele está debaixo dos pés de Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. Então eu vou ter sempre essa figura de que o diabo está no chão, que o diabo está abaixo da igreja, que o diabo está debaixo dos pés da igreja. Então eu entendo o rastejar ali como uma sentença direta de Deus contra Satanás e não contra a serpente, mas está figurado como rastejar, porque é aquela ideia de que Satanás vai estar sempre debaixo dos pés da igreja. Tem um versículo em Romanos que Paulo fala isso, em breve Deus esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. Exatamente. Tá. Então é uma palavra dada ao Satanás, diabo, e não a Satanás, serpente. não uma linguagem figurada não a cobra. Não a cobra, Satanás. Não ao bicho cobra. O bicho cobra não estava ali. Tá bom. Vamos ver. O Lucas Salustiano, ele mora em Mirandópolis, Minas Gerais. Creio que quando a Bíblia faz menção de serpente aqui em Gênesis 3, era o próprio Satanás literalmente, e não a serpente animal, sendo ele um arcanjo decaído e, portanto, um espírito sobrenatural. Satanás possuía o corpo de uma serpente, pois em 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz, então ele pode mudar de forma. Lídia Maria Florencio Cardoso, de Joinville, Santa Catarina. Que prazer, pastor, participar desse programa depois de um longo tempo calada. Eu acredito que Deus amaldiçoou a serpente, não foi tanto pela Eva, e sim pela desobediência de Adão. Ô irmã, Deus sempre se dirigia a Adão, deu instruções para Adão. Até depois do pecado, Deus se dirigiu a Adão, o qual para mim foi o mais fraco, o mais frouxo. Adão tinha todos os privilégios, o qual falava todos os dias no final de tarde pessoalmente com o Senhor, e pela sua inconsequência, toda a humanidade sofreu e sofre. Vejo que a Eva era apenas auxiliadora. Deus abençoe esse programa em sua vida, pastor Heber. Tá bom, Lígia. Ela tirou a responsabilidade da Eva. Eu vou para o intervalo, na volta a senhora explica para nós isso aqui, tá bom, missionário? A Eva não teve culpa de nada? Teve. A gente já volta. Agora, missionária Raquel, por que a Lígia, a senhora deu razão para a Lígia, disse que a Lígia está certa aqui no e-mail dela, lá de Joinville, em Santa Catarina, quando disse que o culpado foi Adão, a Eva não teve culpa de nada. Então, a Eva teve culpa, mas a responsabilidade Deus deu inicialmente a Adão. Adão foi criado primeiro, inclusive Paulo, quando dá lá as instruções dele, 1 Timóteo capítulo 2, ele fala lá do capítulo 2, a partir do versículo 12, ele até fala que a mulher não deve ensinar na igreja, não tem autoridade. Aí no 13 ele fala, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E depois diz que todavia ela será preservada, dando à luz filhos. Então aqui ele está dizendo que a mulher não pode ter primazia, porque na verdade Adão foi criado primeiro, só que a mulher é que foi enganada primeiro. E ele, então ele tem aqui a responsabilidade da mulher. Em relação ao homem, Deus deu a responsabilidade para Adão, em primeiro lugar, ele foi criado primeiro. E a gente pode ver que depois, Paulo mesmo, no capítulo 5 de Romanos, ele vai se referir à entrada do pecado no mundo por Adão. E sempre a referência vai ser a Adão. Adão era responsável, ele foi colocado no jardim, Deus criou o jardim, colocou lá o homem para lavrar e o guardar. A Bíblia diz isso, só depois é que vai dar a narrativa da mulher, da criação da mulher. Então a gente vê que Adão teve a responsabilidade primeiro.
Foi para Adão inicialmente que Deus deu a ordem para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Satanás vê a situação ali de Eva, né, que há vamos perceber que há uma quebra de relação. Inicialmente a mulher quer se tornar independente e se separa, e há um momento ali que as coisas não estão do jeito que deveriam ser. Então Satanás aproveita aquela brecha e toma, né, aquela oportunidade para ir para o lado de quem ele tinha certeza de que ele teria uma vitória muito mais rápida, né, naquele objetivo de tentar e de afastar de Deus. Ai. Tá bom. Bem, quando a gente chegar no céu, a gente acerta os ponteiros com o seu Adão, né? Ele tinha que ir pescar justo naquela hora. Tem dó, né? Ou tirar uma soneca. Lá sei eu o que ele estava fazendo. Muito bem. A nossa equipe de reportagem foi pesquisar, se não me engano, na porta da Igreja da Graça, a opinião das pessoas sobre a serpente de Gênesis 3. Vamos ver. Por que a serpente é um animal amaldiçoado por Deus? Olha, eu creio que porque no início ele foi um instrumento que o diabo usou para poder consumar o próprio plano dele. E tudo aquilo que é usado ou consagrado ao diabo acaba se tornando maldito. A Bíblia diz até para nós não comermos nada sacrificado aos ídolos, e eu creio que seja por isso, por ela ter sido um instrumento para o próprio Satanás entrar na terra de destruição para a humanidade. Porque ela também se torna a obra do mal, mas eu penso desse jeito. Porque ela seduziu Eva, né? Por isso que ela é amaldiçoada por Deus. De uma certa maneira, induziu Eva a fazer, ir para o lado errado, ir para o lado do mal. Porque ela vem com a figura do mal, né? Do Satanás. Porque ela induziu, né, a Eva a pecar contra Deus. Eu creio que foi por isso. Muito bem. O bicho... A senhora não gosta de cobra não, né? Não. Mas, por exemplo, é correto ter aversão pela cobra por causa dessa história? Ou... Porque a cobra faz parte da criação de Deus, ou não? A aversão que nós temos pela cobra, eu acredito, agora falando pela humanidade de forma geral, ninguém convive com uma cobra de uma forma tranquila. As pessoas que convivem têm uma técnica, um preparo antes para depois chegar e conviver. Poucas pessoas chegam e pegam uma cobra assim sem nenhum cuidado, nenhum preparo. Então existe um problema com uma inimizade entre a criação de Deus que entrou desde a época do pecado. Então nós temos, a maioria das pessoas, aversão pela cobra e com qualquer outros animais também. E para nós podermos conviver com os outros animais, sem ser aqueles domésticos, mesmo os domésticos têm problemas, né? Já se ouviu falar de tantos cachorros, pitbulls aí que matou os próprios donos. Então mesmo com animais domésticos há problema, imagina selvagem. Ninguém entra na selva lá despreparado para pegar, né? Ver se caça um leão, só assim com a mão, sem nada, né? Despreparo. Então a aversão com a cobra não é simplesmente por ela ser um fato, fazer ali ser uma personagem nessa narrativa da queda, mas é por causa da degeneração que o pecado trouxe na criação de Deus. Aliás, eu queria aproveitar o ensejo, quando o pastor disse que Satanás não tinha direito de pegar uma parte da criação de Deus, que era a serpente, para usá-la contra a Eva e levar o homem a pecar. Ele não tinha direito mesmo e não teve e nunca tem. Acontece que ele é contrafator de Deus. Tudo que Deus fez perfeito, ele vem em seguida com o objetivo de destruir e de desfazer. Então, eu até havia mencionado o capítulo 1, fala lá, e viu Deus tudo quanto feito, e eis que havia feito, e eis que era tudo muito bom. Em outras partes da Bíblia, nós temos referências de que a criação foi feita para a glória de Deus. O Salmo 8 mesmo deixa transparecer, o homem foi criado para a glória de Deus, ele é a coroa da criação. O Salmo 19 deixa transparecer que a criação, de forma geral, foi feita para a glória de Deus. Aí Satanás, que se tornou adversário de Deus e vê toda aquela glória sendo estampada na criação do eterno e poderoso Deus, o objetivo dele é justamente querer desmanchar essa glória. Então ele pega uma da partícula da criação no sentido de pode, porque ele tem poder, né? No sentido de se equiparar com Deus em poder. Ele não tem, ele tem um poder que é limitado. Deus deixa ele agir, mas tem um limite na ação dele. Agora, pastor Nilson, a Elis Mônica de Franca, no interior de São Paulo, diz assim, Gênesis 3:1 é enfático, por isso se refere a uma serpente especial. No hebraico,
Renahash, essa serpente ou essa serpente, esta serpente ou essa serpente, significando que não era uma cobra qualquer, mas um réptil influído ou personalizado por Satanás. Então é evidente que a serpente foi possuída por Satanás. Talvez não. Se essa exegese está correta, estava se referindo a uma coisa diferente, ou não? O senhor que é professor de exegese. Eu pensei, esse termo em si, pastor, ele tem várias... você vai na internet, você vê várias interpretações. Tem gente que diz até que se referem a pessoas que habitavam em determinada região, que trabalhavam com serpentes. Então o termo em si, ele não é muito claro, esse termo. Há algumas alegações de que depois com a Septuaginta houve algumas alterações e foi adulterado o sentido do texto, coisa desse tipo. Eu pessoalmente, o que eu bato nessa tecla é realmente isso, que aí era Satanás, né? E que por isso que dá a impressão para a gente assim de que essa serpente tinha que ser diferente, tinha que falar, tinha que acontecer alguma coisa diferente. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto que eu queria colocar é que diz que era o animal mais astuto, né? Entre os animais era o mais astuto. Porque alguém pode chegar e dizer assim, bom, mas lá está dizendo que entre os animais selváticos era o mais astuto que havia. O que eu vou entender é o seguinte, que quando se trata ali de animal, pegando a ideia inclusive dos termos originais, essa ideia de animal é a ideia de vida, de ânimo, e não especificamente de animal como a gente vê hoje. É criatura, uma criatura viva, um ser vivo que tem um ânimo, tem uma vida. E o texto diz o quê? Que entre essas criaturas vivas, esses seres vivos que têm ânimo de vida, que estavam no jardim, havia um mais astuto entre eles, que era a serpente. Aí eu digo, por que Satanás está no jardim? Já vem desde a história da queda dele, quando ele caiu no céu e que diz que Deus o lançou por terra. Então, ele veio, ficou no jardim, e entre os animais, entre os seres que tinham ânimo, que tinham vida no Éden, estava ali a serpente Satanás, que era a mais astuta, o mais astuto entre todos. Então, ele não está descrevendo que a serpente era um animal astuto, a serpente bicho, mas Satanás, como uma criatura, era o mais astuto entre todos os animais que haviam ali. E por isso, então, ele vai se prestar a esse tipo de serviço diretamente, tentando Eva e depois levando Eva levando o Adão também à queda, né? Uma coisa só que eu queria colocar, que eu acho que seria importante também, quando alguém diz, mas o fato de comer pó da terra. Bom, primeiro que ali é figurado, tá? Claro que é figurado porque serpente não come o pó da terra, então é a ideia mesmo de figurado de andar no chão. Se eu pensar e fizer algumas ligações, o que a palavra me fala no Antigo Testamento sobre pó da terra? Por exemplo, o homem, voltarás ao pó, né? O espírito a Deus que o deu, e o corpo do homem, o pó, volta ao pó. O homem é tido como pó da terra, sempre chamado de pó da terra, a ideia de terra como ali a morte, sem vida, né? E quando Deus fala que Satanás seria comer o pó da terra, eu faço com isso uma ligação figurada até com o fato de Satanás hoje, ele foi tirado do Éden, e Deus o coloca, as figuras todas, aí teria que ter um outro debate para isso, as figuras todas do inferno que você tem na Bíblia, uma delas que é o Hades, ou seja, esse estado do inferno, o reino dos mortos, ou seja, o pó da terra. Satanás, ele foi colocado no pó da terra. Então eu vejo tudo uma figura, a questão do rastejar, de estar debaixo dos pés da igreja, a questão do pó da terra, de viver no reino dos mortos, e não mais essa ideia exatamente de que é a serpente que rasteja no chão, a serpente que come o pó da terra. Douglas Quintieri, de Bauru, interior de São Paulo. É verdade que cobra não fala, mas mula também não fala. E segundo a vontade de Deus, ela falou. E não foi linguagem figurada. A mula falou, não falou? Falou. A mula falou, não falou? Falou, mas aí foi o poder de Deus, né? Aí é outra história. A serpente pode ter falado pelo poder do diabo, uai. Aí é algo a se pensar, né? Deus, ele tem autoridade sobre toda a criação, e se ele quiser, ele faz até o vento falar, né? Eu acho gozado isso aqui. A idade do bronze. A ciência já descartou essa ideia. Ô Fábio, você está mal informado. Onde é que a ciência descartou essa ideia? De onde você leu isso? Então eu vou dizer aqui para todo mundo aqui. É só pesquisar na internet, em qualquer site não cristão, o que é a Eva mitocondrial. Quer falar, pastor? Não, pode. Posso falar? Pode. Quer falar, pastor? Eva mitocondrial é o nome que os cientistas ateus ou não cristãos dão à
A primeira mulher, porque está provado cientificamente pelo DNA que todos os seres humanos descendem de uma única mulher. O DNA humano prova isso. Todos os seres humanos, todos. Inclusive isso derrubou a tese do racismo, né? E todas as decorrências do racismo. Eles chamam essa mulher de Eva mitocondrial. Então essa história de que a ciência derrubou a ideia de que Adão e Eva e foi inventado na Idade do Bronze, conversa mole para boi dormir, da mesma época em que falavam que o homem de Neandertal fazia parte da evolução. Hoje todos os livros de ciência dizem que o homem de Neandertal nunca pertenceu ao gênero humano e não faz parte da história da evolução humana. Você vê como é que são as coisas, né? Tem que tomar cuidado aí quando a gente fala de ciência, porque... Se negar a historicidade de Adão e Eva, precisa negar também o fato do pecado, negar o fato de Deus, da sua soberania, negar tudo, porque é a Bíblia quem diz. Né? E negar o que a Bíblia diz, aí vou ter que negar tudo. Não, eu até respeito. Nem todo telespectador do Vejam Só precisa crer na Bíblia, porque nem todo telespectador do Vejam Só é cristão. Verdade. Tudo bem. Agora, quando você diz assim, a ciência provou que isso é mentira, não provou coisa nenhuma. Isso não é verdade. O dia que a ciência provar que a Bíblia mentiu, eu vou dizer aqui, a ciência provou que a Bíblia mentiu, mas ela não conseguiu fazer isso até hoje. Né? Não é assim, não. Né? Vai atrás do professorzinho ateu. Eu já tive aqui no meu programa ateus militantes que diziam, a gente se infiltra nas escolas públicas para fazer a cabeça da molecada antes que os pais e a religião façam isso. Então, né? Entra na internet, pesquisa aí Eva mitocondrial, você vai ver. Não precisa ser site cristão, pode ser site de ateu, Eva mitocondrial. Prova científica de que todos os seres humanos descendem de uma única mulher e por isso que o racismo não tem a menor base, como Hitler defendia lá, né, a base científica da raça ariana, conversa mole. Agora, pastor, quando a Bíblia, se a Bíblia estiver fazendo o que o senhor mesmo disse, né, usando uma linguagem figurada para dizer de Satanás e tudo mais, não era mais fácil falar logo de cara que foi o diabo que fez isso lá com a Eva? Então, eu penso que aí talvez entra essa possibilidade de que Satanás tenha se personificado como uma serpente. Agora, Deus sabia quem estava ali. Adão e Eva talvez não perceberam, não entenderam quem era. Eles não sabiam que o diabo existia? Eu penso que não. Talvez se Deus tivesse contado, mas eles não tinham tido essa experiência. Então, Satanás se manifestou, Deus sabia quem estava ali. Deus sabia quem estava por trás de Satanás. E aí Deus trata diretamente, usando talvez a linguagem figurada, pensando nessa possibilidade de que ele tivesse realmente se personificado como uma serpente. Então Deus tinha falado como se tratasse com uma serpente, mas tratando diretamente com Satanás. Entendi. Tá bom. Eliezer de Guarulhos, a serpente era um animal ereto, muito parecido com o homem. Ô louco. E Satanás apoderou-se desse corpo e enganou a Eva, gerando Caim. Era um animal tão semelhante ao homem que sua semente se misturou com a semente de Eva. Deus com isso castigou o animal e o fez racejante. É o grande elo que a ciência tanto busca e não acha. Deus vos abençoe. Caim era filho da serpente com Eva, missionário? Não tem nada a ver. Essa questão de que a serpente era um animal ereto, como homem, para mim isso é mais mitológico ainda do que a ideia anterior aí que está dizendo que Adão e Eva é mitológico. Porque a Bíblia não diz, não dá detalhe disso, e nós não temos detalhe em nenhuma outra fonte de como eram os animais. Tudo que Deus criou, do jeito que era, é até hoje. Isso aqui é uma lenda judaica, né? Que o Eliezer está trazendo aqui, não é? Eu não lembro. Eu não lembro o nome da figura que a primeira bruxa, ela se transformou em uma serpente, seduziu a Eva e deu origem aos filhos, que depois, lá em Gênesis 6, vão ser chamados de filhos da perdição, os filhos dos homens e tal. É uma lenda judaica. Tem um nome. Se não me engano, aparece como pavor noturno, depois lá no Lilith. Salmo 91. Lilith, exatamente. Lilith era a tal figura da serpente. Isso é uma lenda judaica. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala para a gente tomar muito cuidado com as lendas judaicas, porque elas são produzidas por velhinhas caducas e só produzem confusão.
tá? Muito bem, vamos para o resultado da nossa enquete? Em relação à serpente de Gênesis 3, você acredita que 64% acreditam que era um animal literal no qual Satanás se incorporou. Em segundo lugar, o não sei ou nenhuma das anteriores ganhou 20%. E em terceiro lugar, com 16%, trata-se de uma alegoria e não de um animal real. Deixa eu dizer um negócio para vocês.